um exemplo de um circuitinho que está na aula ali, para a gente ver como é que nós aplicaríamos a lei de Kirchhoff dos nós. Tá? Primeiramente, no que se baseia a lei de Kirchhoff dos nós? É algo muito simples. Ela se baseia que o somatório das correntes em um nó é igual a zero. Tá? É nisso que se baseia a lei de Kirchhoff dos nós ou das correntes. Então, a gente sempre começa a análise nodal fazendo... A gente sempre começa... Não, a gente se baseia sempre na análise na soma dessas correntes. Tá? Tem um passo a passo aqui do lado, que eu coloquei no material de vocês, que ajuda a gente a resolver ela. Tá? Definir o número de nós do circuito. Certo? A gente tem 1, 2, 3 nós. Escolher um nó de referência e rotular os restantes. No caso aqui, o de referência geralmente é um nó inferior. Isso é um nó que a gente não vai analisar. E esses outros dois nós aqui, eu chamei de nó 1 e de nó 2. Tá? Para quem está se perguntando se esse ponto aqui, se esse nó é diferente desse, eles não são. Porque não existe nenhum elemento aqui impedindo a conexão desses nós. Eu poderia até, inclusive, agrupar eles no mesmo ponto, só não é feito isso porque para não perder o desenho mais enquadrado ali do circuito. Tá? Aqui no ponto 2, eu até vou atualizar o material depois, eu também sugiro vocês definirem a corrente definir o sentido da corrente de referência, ou seja, a corrente que vocês consideram positiva. Tá? Então, no caso aqui, eu geralmente defino a corrente saindo do nó como positiva. Tá? Então, eu vou determinar que nesse nó aqui, a corrente saindo, ela é positiva. E eu vou fazer a mesma coisa aqui no nó 2, tá? Mas, professor, quer dizer que todas as correntes que estão no nó 1 ou no nó 2 estão saindo? Não, quer dizer isso. Provavelmente, no decorrer do cálculo ali, vocês vão encontrar correntes que vão dar valor negativo. Ou seja, o valor dizendo que o sentido que eu tinha assumido para ela, na verdade, é o oposto. A gente só faz essa consideração no início para a gente começar a fazer os nossos cálculos. Tá? O terceiro ponto aqui é aplicar a lei de Kirchhoff das correntes em cada nó, menos no nó de referência. Bora lá. Ali no nó 1 nós temos a corrente de 6 amperes com ângulo de 0, mais a corrente do resistor, mais a corrente sobre esse indutor. Tá? Tudo isso vai ser igual a 0. Perfeito? É isso que nos diz a lei de Kirchhoff das correntes, gente. Vou só estabelecer aqui. Vou repetir a equação aqui para o nó 2. No caso do nó 2, nós temos a corrente do indutor ali. Temos a corrente do capacitor. E temos esta corrente aqui, que é de 4 amperes com ângulo de 0. Se vocês observarem bem, ela está no sentido contrário ao sentido que eu assumi. Então, nesse caso, menos 4 com ângulo de 0 graus. E fechei aqui as minhas equações. Tá? Vamos ver se a gente consegue resolver elas. Eu tenho duas variáveis, eu não sei a corrente do resistor e a corrente do indutor. Em um momento ela foi me fornecida. Tá? E nesse caso eu também tenho duas variáveis e só uma equação. A princípio eu não tenho como resolver. O que a gente faz? A mesma coisa que a gente fazia na malha. A gente apela para a relação entre tensão e corrente. Por quê, gente? Que se vocês forem ver a tensão que está aqui sobre o resistor, a tensão desse ponto para cá,
Ela também está aqui sobre o indutor. A tensão que está sobre esse indutor também está sobre esse capacitor. Então, esse ponto de tensão e esse ponto de tensão, eles são incomuns para todos os nossos elementos. Tá? Então, isso vai nos ajudar a obter as correntes necessárias para a gente conseguir finalizar essas equações nodais aqui, certo? Então, vamos lá. Por exemplo, a tensão ali no resistor R1, ela vai ser, no resistor ali R, ela vai ser igual ao quê? Tensão é igual a corrente, R, vezes a resistência dele ali, certo? Então, no caso ali, essa tensão VR, pessoal, ela é a tensão desse nó aqui. Então, eu vou chamar isso aqui de Vn1 dividido por 4. Essa tensão no nó 1 eu vou chamar de Vn1. Acho que é melhor... Não, deixa assim. Isso. Continuando. Depois eu tenho ali a tensão sobre esse indutor. No caso da tensão sobre esse indutor, eu tenho que a tensão dele vai ser a corrente que está passando por esse indutor, vezes a impedância dele. Tá? A corrente que está passando sobre esse indutor é o que eu quero saber. Então, no caso, vai ser a tensão sobre esse indutor dividido pela impedância dele. A impedância do meu indutor é J vezes Sim. Tá? Nesse caso aqui, gente, vocês podem perceber que o indutor ele se encontra entre dois nós. Tá? Então, como aqui no nó 1 eu considerei como referencial positivo a corrente vindo daqui para cá, significa que este ponto eu considero como positivo e este ponto como negativo, certo? Então, no caso, a tensão sobre esse indutor vai ser a tensão do nó 1 menos a tensão do nó 2. Tudo isso dividido por J vezes Sim. E por fim, eu tenho a tensão sobre esse meu capacitor. A tensão sobre esse meu capacitor vai ser igual à corrente que circula sobre esse capacitor vezes a impedância dele. Então, a corrente desse meu capacitor aqui vai ser igual à tensão aplicada nele dividido por menos J2. A tensão desse capacitor aqui é simplesmente a tensão, a diferença de tensão entre esse ponto e esse ponto. Esse ponto é a nossa referência e esse ponto é o nosso nó 2. Então, no caso, a tensão sobre o capacitor é Vn2 dividido por menos J2. Pronto. Obtive as equações de corrente aqui. Vou deixar aqui do lado essas equações, vou diminuir um pouco o tamanho delas para não ocupar tanto espaço. E vou prosseguir aqui. Vou fazer aqui, deixa eu ver se não dá para fazer aqui o negócio. Tá. No caso aqui da equação do nó 1, gente, vamos lá. O que não tem variável passa para o outro lado. Então, 6 ângulo de 0 graus. E R a gente viu que é Vn1 dividido por 4. Agora vai ficar embaçado para escrever. E a tensão do indutor aqui, no caso, vai ser Vn1 menos Vn2 dividido por J vezes 5. Tem que arrastar isso aqui para cá.
Deixa eu tentar escrever isso aqui na extensão de equações aqui, vamos ver se não dá certo, gente. Acho que fica melhor. Eu tenho aqui Bn1 dividido por 4 mais Bn1 menos Vn2, tudo isso dividido por J5. Vai ser igual a 6 com ângulo de zero. Vamos ver se eu não tenho aqui sinal de ângulo. Aparentemente não tem. Então, 6 com ângulo de 0 graus. Tá? Vamos ver se eu consigo colocar isso aqui. Não consigo, vou ter que dar print mesmo. Tá? Agora eu vou separar tudo que está relativo à tensão do nó 1 e tudo que é relativo à tensão do nó 2. Tá? Então vamos lá. P1 vezes, deixa eu ver aqui, 1/4. 1 sobre J5. Mais N2 vezes 1 sobre J vezes 5. É isso? É isso. Tudo isso vai ser igual a 6 com ângulo de zero. Então, print aqui. E essa aqui é a minha equação final, tá? Do nó 1, no caso. Vamos para o nó 2. No caso do nó 2, eu tenho a corrente desse meu indutor, a corrente do indutor pro nó 2. Ah, isso tem que prestar atenção aqui numa coisa, gente. A corrente que eu coloquei aqui desse indutor, o laser, ele é relativo ao nó 1. Quando eu estou analisando o nó 2, como eu defini que a corrente positiva é daqui para cá, eu defino esse ponto como positivo e esse como negativo. Então, no nó 2 inverte. Aqui é o positivo e aqui é o negativo. Tá? Então, a tensão sobre o indutor nesse caso é Vn2 menos Vn1. Ok? Então, nesse caso, eu vou ter aqui isso dividido por J vezes 5, no caso Vn2 menos Vn1. Depois eu tenho a corrente do capacitor. A corrente do capacitor é Vn2 N2 dividido por menos J2. E tudo isso vai ser igual a 4 com ângulo de zero.
Ah, pessoal, eu cometi um erro aqui. Acabei de ver. Tem um negativo aqui na frente desse 6 aqui, tá? Eu vou corrigir, no caso, só a equação final aqui. Agora eu vou separar ali o que cada um dos termos. Vou deixar aqui só a equação final. Deixa eu só conferir se está tudo certinho aqui, gente. Certinho. Com as duas equações, agora a gente já pode colocar elas na forma de sistemas. Tá? Vamos lá então no HP. Vamos de novo para o nosso numeric solve aqui. Primeiro que a gente vai colocar aqui é 1/4 e 1 sobre J5. Vamos tentar colocar assim, ver se ele vai aceitar. 1 sobre 4. Esse J aqui, gente, ele está na parte negativa. Ele está embaixo aqui. Tá? Geralmente o J ele tem que passar para a parte de cima. Então o que a gente faz nesse caso aqui? O número complexo ele tem uma propriedade que permite com que vocês passem o J para o numerador apenas trocando o sinal. Então no caso ali a equação de baixo ela vai ficar da seguinte maneira. Eu tenho ali Vn1 vezes 4 menos J vezes 1/5. Tá? E ali eu tenho Vn2 vezes menos J dividido por 5. Tudo isso igual a menos 6 com o ângulo de zero. E a mesma coisa eu vou fazer ali para a equação do nó 2.
5. Eu vou vir todo o seu tempo. Isso aí. Ah, esqueci aqui. Uhum. Beleza. Agora estamos prontos para colocar aqui na equação. Então aqui eu tenho 1/4 e aqui eu tenho menos 1/5. Depois, e a HP aceita, inclusive, que vocês ponham frações, tá, pessoal? Não precisa se preocupar. 0, vírgula, e aqui eu tenho 1/5. E aqui eu tenho menos 1/5 também. Menos. Depois, aqui eu tenho 1/5. Está certinho, tá? 1/5. Só tenho parte imaginária, então 0 para minha parte real. E 1 dividido por 5. Vamos ver se ela vai aceitar eu botar esse sistema aqui, ó. É só a parte imaginária que tem aqui, tá, gente? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou zerar a minha parte real e vou abrir parênteses para colocar 1/5. E aí eu vou fazer uma soma com 1/2. Acho que vai dar certo. Vamos ver. Aceitou. Show de bola. Vamos agora para a nossa matriz B, editar. Lembrando que a matriz B é a matriz de respostas, aqui já é mais tranquilo, né? Menos 6 com ângulo de 0 graus. E depois eu tenho aqui 4 com ângulo de 0 graus. Perfeito. Agora eu clico em Solve. Não consigo ver minha resposta aqui, não tem problema. Dou um Enter. E aí eu clico em View e pronto. Eu tenho que a minha resposta é I1 12,88. Deixa eu tirar isso aqui daqui. I1 não, VN1, na verdade, né? Vou tirar essas equações aqui e vou escrever. VN1 é igual a 12,88 com ângulo de menos 165. Volts, e eu tenho que VN2 é igual a 13,87 com ângulo de menos 53. Menos 53,26. Vou botar só menos 53 aqui. Volts também. Vou aumentar aqui e vou deixar em vermelho, tá? Então, no caso aqui, gente, eu encontrei a tensão desse ponto para cá e eu encontrei a tensão desse ponto para cá. O que o exercício pede? Encontre a tensão no resistor do circuito abaixo. Ora, a tensão desse resistor aqui é a própria tensão desse nó 1 aqui, que é VN1, que é a tensão deste ponto para esse ponto. Então, a marcação aqui da minha resposta correta é esta aqui.
Certo, então, gente? Se ficar alguma dúvida com relação à execução desse exercício, a gente pode tirar na live de quinta, tá? Eu também vou deixar na live de quinta para a gente tratar do exercício de supramalha e também do exercício de supernova. Tá? Obrigado pela atenção de vocês.